paz e alegria. Meu nome é Marina, sou membro de Aliança da Comunidade Recanto do Espírito Santo, sou psicólogo, sou casada e tenho 3 filhos. E hoje eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre a importância da disciplina e educação para as virtudes na vida dos nossos filhos. Virtudes são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humana que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. Então nós temos 2 tipos de virtudes, né? Nós temos as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes teologais são as virtudes que nós adquirimos quando somos batizados. Então todos nós que fomos batizados, no dia do batismo, nós recebemos as virtudes teologais, que são elas a fé, a esperança e a caridade. As virtudes cardeais, nós são chamadas também de virtudes humanas. São as virtudes que nós adquirimos, né, ao longo da vida com o nosso esforço e com a graça de Deus, né? Se a gente junta o nosso esforço com a graça de Deus, essas virtudes nos elevam e nos encaminham para a santidade. E as virtudes cardeais são a temperança, justiça, prudência e fortaleza. As virtudes teologais são recebidas no batismo, mas elas precisam ser desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então não adianta a pessoa foi batizada, recebeu as virtudes e não desenvolvê-las, né? As virtudes teologais são graça de Deus, é um presente de Deus para nós. Mas nós precisamos acolher, aceitar esse presente e desenvolvê-las, né, ao longo da nossa vida. E as virtudes cardeais, nós podemos adquiri-las pelo nosso esforço. E por que adquirir uma virtude? Ou para que desenvolver as virtudes teologais? Por que as virtudes, então, são tão importantes na nossa vida? Porque as virtudes, elas ordenam todo o nosso ser. Né? Nós fomos criados por amor, no amor, a imagem e semelhança de Deus. E onde nós somos a imagem e semelhança de Deus? Na nossa alma. Então nós somos um corpo e uma alma. A nossa alma, ela é imaterial. É a nossa alma que vivifica o corpo. Né? Ela é aquilo que dá a vida, é o sopro de Deus em nós. Se a gente não tivesse alma, a gente seria uma estátua. Então a alma, na nossa alma intelectual, intelectiva e espiritual, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nos faz diferente dos animais. A alma do animal é mortal, então o cachorrinho morre, a alma dele não vai para o céu, né? A alma dele morre, a alma do vegetal também morre. Mas a alma humana é imortal. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nas faculdades superiores que a gente tem, que só o ser humano tem, que é a inteligência e a vontade. E nós fomos criados por Deus para que a nossa inteligência, a nossa vontade ordenasse a nossa vida. Mas com o pecado original entrou no mundo, nós fomos meio que desordenados. Né? E a gente adquiriu essa consequência do pecado que a gente chama de concupiscência, que todo ser humano tem, que é uma tendência a nos deixar levar pelos nossos apetites, pelos nossos desejos, por aquilo que é mais fácil, por aquilo que nos dá um prazer imediato. Então a nossa tendência é sempre buscar o caminho mais fácil, aquilo que nos dá mais prazer, e nós temos uma dificuldade de fazer aquilo que nos traz um bem muito grande, mas às vezes é difícil, vai dar muito trabalho. E as virtudes é esse bem, né? Esses hábitos de todo dia, constantes, que a gente persevera, que a gente vai realizando e conquistando ao longo da nossa vida. Isso vai nos ordenando, vai fazendo com que a nossa vontade seja fortalecida e os nossos desejos, os nossos apetites sejam enfraquecidos, porque a virtude, ela nos leva a fazer aquilo que é o correto,
que é o que deve ser feito, que é o certo a se fazer, e não o que é o mais fácil e o mais prazeroso. Então, se eu tenho a virtude, por exemplo, a virtude da temperança, né? Nossa, aquela pessoa tem a virtude da temperança. Então, ela é uma pessoa, por exemplo, moderada, que ela vai comer moderadamente, né? Então, a pessoa tem a virtude da fortaleza. Então, ela é forte, ela vai conseguir enfrentar o medo dela por algo maior, né? Então, ela vai ter coragem de entregar a vida, igual os santos, né? Tantos mártires que a gente tem na Igreja Católica. São pessoas que viveram, que adquiriram a virtude da fortaleza, né? Que não tinham medo de perder a própria vida por amor ao nome de Jesus. Então são vários, né, santos que a gente tem na igreja que foram pessoas virtuosas, que desenvolveram as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e que adquiriram as virtudes cardeais. E foram pessoas que viveram ordenadas, segundo a vontade de Deus, que foram dirigidas, que foram guiadas pela inteligência e pela vontade, que conseguiram dominar os seus apetites, os seus desejos, os seus sentimentos, e por isso foram pessoas constantes, né? Porque muitas vezes, quando a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, por aquilo que nos causa um prazer muito imediato, nós somos inconstantes, porque um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste, um dia a gente está com raiva. Então a gente precisa usar a nossa inteligência, né? E através daquilo que nossa inteligência nos mostra, que é a essência das coisas, através da nossa inteligência, nós conhecemos a essência das coisas e a verdade. Quando eu adquiro esse conhecimento, eu tenho a vontade de viver dessa forma. Então esse é um movimento que nós precisamos fazer para ser adultos virtuosos, felizes, ordenados, porque os nossos desejos nos levam para os vícios. E os vícios nos aprisionam, as virtudes nos libertam. Então, a virtude é o contrário dos vícios, né? Então, quanto mais novos a gente aprender sobre as virtudes, a gente conviver com pessoas virtuosas, porque a gente adquire as virtudes conhecendo, entendendo, estudando, mas também convivendo com pessoas virtuosas, porque a virtude ela nos atrai, né? Nós temos o desejo pela virtude, porque a virtude nos eleva o nosso ser, eleva a nossa alma, nos direciona para aquilo que é eterno, para o qual nós somos criados, né? Porque o fim último de todo ser humano é Deus. Nós somos criados para viver com Deus na eternidade. Então a nossa alma tem sede da eternidade. E a virtude é ela que nos encaminha, é ela que nos direciona, é ela que ordena a nossa vida para que nós alcancemos esse fim último, né? E nos faz felizes e realizados aqui ainda, nesse mundo. Então, se nossas crianças, né, aprenderem e conquistarem a virtude cardeais, desenvolverem as virtudes teologais, com certeza elas vão crescer felizes, realizadas, saudáveis, ordenadas, né? Crianças equilibradas, crianças que têm o autodomínio, crianças que não serão levadas por qualquer coisa, que não serão manipuladas, crianças que com certeza não se entregarão aos vícios, né? Aos prazeres imediatos, porque elas aprenderam desde pequenininho que a gente deve escolher aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro, e não aquilo que dá menos trabalho, não aquilo que é mais gostoso, que vai me gerar no momento um prazer imediato, mas que depois vai me levar a uma tristeza profunda, e às vezes a depressão, o síndrome do pânico, tantas outras doenças que nós vemos hoje por aí. Por isso que no colégio nós temos essa disciplina, educação para as virtudes, né, para orientar, para dirigir, para conduzir os nossos filhos àquilo para o qual eles foram criados, né? Ajudarem a eles serem imagem e semelhança de Deus, pessoas honradas,
pessoas dignas, pessoas fortes, santas, verdadeiras e com certeza felizes, né? E com isso tudo, com certeza, elas conseguirão chegar ao fim último, que é o fim último de todos nós, que é Deus, que nós viemos dele e um dia voltaremos para ele.